Entende-se extensão como processo educativo, cultural, social, político, artístico, esportivo, científico ou tecnológico, desenvolvido mediante ações sistematizadas voltadas às questões sociais relevantes, construídas na interação dialógica, intencional e transformadora entre a instituição e a sociedade, para promover o desenvolvimento local e regional, bem como possibilitar a dinamização do conhecimento. A extensão envolve necessariamente a comunidade externa e os estudantes extensionistas, como forma de contribuir com a formação dessas pessoas. O objeto da extensão nas instituições de ensino superior é promover ações articuladas com a comunidade, integrando teoria e prática para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, cultura e conhecimento, em todas as suas dimensões, compartilhando saberes com a sociedade de forma dialógica, em busca de sua autonomia. Hoje, portanto, convido a todos para matutarmos sobre alguns aspectos fundantes e o papel da extensão nas instituições de ensino superior. Eu sou Lilian Páscoa Alves, tenho cabelos lisos, castanhos, uso óculos, sou branca, estou com uma blusa cor cinza e ao fundo uma parede branca com aparelho de ar-condicionado. Sou professora do Instituto Federal de Goiás e atualmente estou na equipe de gestão da Pró-Reitoria de Extensão do IFG. Dentre as finalidades da extensão, podemos elencar formar profissionais, cidadãos capacitados, antecipando e criando soluções às questões relevantes da sociedade, incentivar a produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de ações simultâneas transformadoras entre instituição e sociedade, dialogar de forma permanente com os setores da sociedade e suas problemáticas, adotar uma prática pedagógica com conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares, em que a relação escola, servidor, estudante e sociedade se dá sob a forma de intercâmbio, de interação, de desafios e de complementariedade. Estimular os integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, política, profissional, solidária e coparticipativa entre instituição e sociedade, valorizar todas as formas de relações humanas, reconhecimento das diferenças, combate às desigualdades, promoção da inclusão social e inserção no processo produtivo, configurar-se como instrumento de articulação permanente e integração com a comunidade externa, com a sociedade civil organizada, com o mundo do trabalho e com os processos produtivos, na perspectiva da aproximação institucional entre educação, ciência, tecnologia e trabalho social. Para esse momento, contamos com a presença do nosso colega, Vinícius Duarte Ferreira, que é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Catalão e doutorando em Antropologia junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás. Vinícius possui experiência profissional nas áreas da educação, de gestão cultural, de coordenação pedagógica, em projetos de desenvolvimento regional e extensão. Atualmente é servidor público federal, vinculado à coordenação de extensão da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Goiás, Ciência e Tecnologia. Vinícius, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Diálogos Matutando, Círculos de Culturas. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão interessadas nesse assunto, né, e que no momento, né, no seu momento, né, buscam por esse conteúdo nesse canal. Eu queria agradecer imensamente o convite realizado pela equipe e todos envolvidos nesse grande projeto que é extremamente relevante para a nossa comunidade, para promover o diálogo, né, entre os extensionistas, os pesquisadores, os professores, e que podemos compartilhar experiências e trajetórias. E é isso que eu espero fazer aqui hoje, né, e que eu consiga fazer de forma muito especial. Né? Eu tenho, todos os espaços que eu tenho ocupado,
eu tenho aproveitado também para agradecer o conjunto de extensionistas que se vinculam às atividades do Instituto Federal de Goiás, que temos promovido. Porque se vamos falar de extensão, né, Lilian, como você bem colocou, se vamos falar de diálogo, esse diálogo acontece com pessoas, né, e tudo que nós vamos refletir aqui hoje, de toda essa experiência, os conceitos, sobretudo quando falamos de extensão, né, ele é resultado de uma experiência coletiva, e eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder estar representando isso aqui hoje, né, então, uma boa tarde, espero que a gente possa fazer, né, uma boa conversa. Então, é isso. Meu nome é Vinícius Duarte Ferreira, sou branco, tenho olhos castanhos, tenho barba, cabelos castanhos, os que me sobraram. Atrás de mim tem um fundo de uma parede com uma porta e a metade de um guarda-roupa, né? É isso. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é uma pergunta básica. Historicamente falando, como tem sido o processo de prática da extensão nas instituições de ensino superior até chegarmos aos dias atuais? Bem, eu acredito que para a nossa conversa, né, para matutar um pouco aqui hoje, seja um bom ponto de partida a gente historicizar a prática da extensão, sobretudo no que se diz respeito ao contexto brasileiro. Mas, de forma nenhuma, a pretensão aqui é produzir história da educação, tá? Eu acho que a gente tem outros objetivos aqui nessa conversa, porque é um exercício longo, né? A extensão, do ponto de vista da história da educação, a gente poderia recuar aqui até o século XIX, né? Como nós temos um tempo, eu vou tentar pontuar, porque eu acho que pontuar alguns percursos, né, pelo qual ela passou, ajuda muito as pessoas a compreenderem esse processo. Então, se a gente for buscar um período histórico, a universidade, né, desde o contexto do seu surgimento, provavelmente, ela interage com a comunidade e com as cidades que elas ocupavam, né, mas podemos dar um salto ali para o século XIX, né, onde que nós temos alguns autores consideram que houve um exercício das universidades naquele momento, europeias, por exemplo, de fazer e promover cursos de capacitação, que veio a ser, inclusive, um dos modelos mais clássicos de atuação e extensão, aquele que promove curso de capacitação para as pessoas que não estão em cursos de graduação pleno. Bem, não são exatamente esses os termos dos períodos históricos, necessariamente, mas considerando aí, essa trajetória, na metade do século XX, já, com o crescimento das universidades, no caso brasileiro, houve um exercício maior da extensão. E dali para frente, acho que é o que caracteriza melhor esse quadro que a gente vai passar a transformá-lo em alguns marcos que eu vou aqui falar. Então, considerando o exercício da metade do século XX, que é o exercício talvez mais claro do que a gente vem a chamar de extensão, ou de extensão universitária, ou de extensão tecnológica, e eu gostaria de dizer que, para mim, faz sentido falar em extensão, muito mais do que caracterizá-la como extensão tecnológica ou extensão universitária, falarmos de extensão, esse exercício da extensão a partir das instituições de educação. E aí, eu acho que quando falamos de extensão tecnológica ou extensão universitária, a gente procura diferenciar de outras instituições que também fazem o exercício da pesquisa, o exercício de formular conhecimento e que também interagem com as comunidades. Então, a extensão a partir da escola, das instituições de ensino superior, no caso, ela possui características diferentes. Então, retomando, houve um período em que a extensão ela tinha características assistencialistas, ela tinha características de prestação de serviço, de assistência social, que é um pouco diferente do assistencialismo, porque o assistencialismo pode ser entendido também como assessoramento à empresa e tudo mais. Houve também exercícios de filantropia. Então, algumas atividades que ocorriam fora do espaço dessas instituições, oportunamente ou naqueles contextos foi tratado e exercitado como atividade de extensionalizar as atividades que essas instituições faziam.
Esses modelos e esses exemplos, né, de atuação, eles continuam até hoje. O que muda? E aí, Lilian, que eu acho que o pessoal que nos acompanha, era nesse ponto que eu queria chegar, que é o ponto importante desse movimento, né, de historicizar esse período. O debate da década de 80, que termina com a publicação da Constituição de 1988, ele representa, do ponto de vista do movimento educacional como um todo, e inclusive do movimento da extensão, como algo muito e extremamente significativo quando tratamos do tema da democratização do acesso ao conhecimento e da democratização da educação. E a extensão incorpora e entra nesse processo também. Então, o texto constitucional traz, por exemplo, o princípio da indissociabilidade, né? Então, nós estamos falando de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e isso não é uma palavra ou um troca-língua, né? É um exercício democrático do ponto de vista do papel da escola. Então, quando nós falamos, né, desse exercício, que é você trazer a atuação das instituições de ensino superior a partir, né, da indissociabilidade, nós estamos falando o quê? Que é importante ensinar, que é importante pesquisar, mas é importante que esse acordo seja feito junto com as comunidades. É importante que esse conhecimento, que se dê acesso a esses conhecimentos do ponto de vista social. Então, aqueles modelos que vinham experimentando teses e conceitos dentro do movimento educacional brasileiro pós 1988, ele ganha outro caldo, né? Os fóruns nacionais da extensão, os fóruns da rede de extensão, eles passam a tratar, né, entre outros assuntos, do tema da extensão nessa perspectiva, né, do ponto de vista da democratização. E isso, né, isso movimenta o paradigma educacional brasileiro. Nós estamos, né, resolvendo essas questões ainda, né? Nós, professores, nós que atuamos dentro da educação, sabemos que é contraditório o nosso marco regulatório da educação, ele é contraditório, ele tenta dar conta de muitas contradições que estão presentes na sociedade brasileira, e aí a gente vai fazendo alguns acordos e alguns arranjos nesse processo, né? Então, ele ficou marcado por isso. E aí, esse panorama vem se alterando, né? Eu acho que o IFG, por exemplo, quando ele traz, você apresentou um pouco o nosso texto, que ele está presente no nosso marco regulatório, né? Você falou um pouco a partir dele, salvo engano, né? E o que ele é interessante, tentando historicizar, né? Ele trata a extensão como um processo, né? Então, se a extensão ela poderia ser, em algumas instituições, caracterizadas como uma assistente, como algo assistencialismo, como prestação de serviço, alguma coisa que não tinha uma identidade ou um movimento coletivo, né? Da década de 80, década de 90 e início do século 21, o movimento extensionista brasileiro, os fóruns, os debates e as ações das pessoas, sobretudo, né, tentou dar essa característica, né, de entender a extensão como um processo que se conecta a uma pauta da educação, que é uma pauta de democratização e acesso ao conhecimento também, e que cumpre um papel muito importante, sobretudo quando nós pensamos no caso das instituições de ensino superior e do caso brasileiro, né, porque existe uma crítica e nós temos que entender e compreender essa crítica. Essa crítica ela é tratada por diversos autores. Boaventura de Souza Santos, que é um filósofo que pensa educação, que pensa alguns aspectos da educação português. Ele vai estar abaixo, né, nas nossas referências, que provavelmente a gente pode colocar. Ele trata disso como crise de legitimidade, mas existem outras formas de perceber aquilo que se denomina talvez como fracasso escolar, ou como crise institucional das instituições superiores, ou como várias leituras, né, sobre os problemas que a gente encontra na falta de conexão das instituições que elaboram pesquisa e ensino, né, que promovem metodologias de aprendizagem, com a sua conexão com as comunidades. E aí, bem, a extensão já estava colocada como perspectiva há bastante tempo, mas de um tempo para cá nós temos avançado, né, nessa conversa,
e entendendo a importância dessa nossa conexão com essas comunidades de forma simétrica, entende? Então, essa relação que ocorre, não que as atividades de assistência à comunidade não sejam importantes, não é disso que se trata. Não se trata de dizer que a prestação de serviços, quando ela ocorre, ela não seja importante. Eu queria deixar claro isso, né? Porque o tom que eu falei pode dizer que eu estou criticando alguns modelos, né, e enaltecendo outro que talvez esteja um pouco abstrato. Não se trata disso. Se trata de compreender o papel político e pedagógico da nossa atuação em extensão e de que forma ela ocorre. E no caso do Instituto Federal de Goiás, a gente tenta, né, recuperar a forma como ela ocorre no espaço goiano, né, e no contexto no qual nós encontramos nesse momento. Então, é isso, né, a extensão como um processo de atuação, né, é representado por uma concepção de currículo, né, voltada para uma atuação dialógica, né, e com uma imersão no território que ocupamos. É isso que nós estamos tentando trazer nesse momento. Estamos dialogando com Vinícius Duarte Ferreira sobre o papel da extensão no contexto de interiorização da rede federal de educação. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com Vinícius Ferreira Duarte a respeito da contextualização histórica do papel da extensão nas instituições de ensino superior brasileiras e sobre as diretrizes às quais o planejamento da extensão deve se basear. Vinícius, então, diante disso tudo, o planejamento da extensão nas instituições de ensino pressupõe uma política que almeja a consolidação de conexões sociais e de redes de qualificação profissional promotoras do desenvolvimento local e regional. Como que as ações de extensão que foram planejadas e articuladas com as diretrizes curriculares e com os projetos políticos pedagógicos podem colaborar, então, com esses territórios e comunidades aos quais essas instituições estão inseridas? Na minha opinião, agora você toca em um aspecto que eu tenho tentado refletir individualmente e também coletivamente com muitas pessoas, né, quando a gente vai para os debates sobre extensão, e novamente, né, se conecta com outras coisas que nós já falamos aqui. Não é possível nós pensarmos as diretrizes da extensão ou pensar algumas questões em relação ao papel da extensão ou ao papel da escola e coisas e assuntos que nós já tratamos aqui, sem pensar as temáticas do desenvolvimento local e do desenvolvimento regional, né? Elas são fundamentais para nós respondermos algumas perguntas, né? Inclusive que nós já anunciamos há alguns minutos atrás. Por exemplo, o que é impacto social? Que tipo de transformação social nós elegemos como estratégia de desenvolvimento? Essas diretrizes, né, essas orientações para a prática, elas não vão ser resolvidas se nós não tivermos claro qual que é o modelo de desenvolvimento regional e local ao qual nós nos propomos atuar, né? Uma estratégia de formação de modo tácito, ao elegê-la, né, ao eleger isso, ao eleger um currículo, nós já estamos fazendo um direcionamento a algum modelo, né, isso aí é inevitável. É claro que nós podemos mesclar modelos de atuação, né? Nós somos uma instituição que defende a pluralidade de ideias. Isso é muito importante no caso das instituições de educação, né? Mas, ao mesmo tempo, ao eleger alguns modelos de desenvolvimento regional e local, nós precisamos ter claro que nós precisamos atuar em algum sentido, né? Então, existem propósitos na formação e existem documentos que pactuam
a nossa forma e a nossa compreensão do papel da escola, do papel da própria humanidade mesmo. Então, a escola, ela não tem um fim em si mesmo, né? Ela produz impacto nas realidades. Quando a gente fala aqui de territorialização das escolas, interiorização, quando a gente reflete sobre a chegada de uma escola, né, a implementação de uma escola num novo contexto no qual ela não está, é óbvio que ela vai produzir impacto, mas ela também vai produzir intencionalidade, né? Nós não podemos sair desse contexto, é óbvio, é inerente. Então, por isso que nós temos insistido no debate sobre a extensão como princípio formativo, né? A presença da extensão no currículo e nos cursos dos estudantes significa que esses estudantes estarão em contato direto com as localidades e com as regiões que eles próprios e as suas famílias, né, habitam, né? A extensão, de forma dialógica, de forma comunicada, ela pretende atuar frente aos desafios cotidianos, né, dessas populações. E nesses casos, provavelmente podem surgir realidades e conteúdos escolares que precisarão ser ressignificados para poder dar conta da realidade, né? Eu poderia até citar exemplos, alguns exemplos, para a gente não ficar muito no campo abstrato, né? Quando você vai para um espaço, vamos imaginar que a extensão como princípio formativo, que é o que nós estamos defendendo aqui, né? A extensão no currículo, curricularizar a extensão. Você tem um curso que ele vai para uma determinada realidade, né? E aí, um curso, ele encontra um problema. Vou citar um exemplo concreto, né? O Campus Goiânia desenvolveu um projeto de pesquisa que examinava determinados materiais presentes na água em algumas regiões da região metropolitana de Goiânia, né? E aí eles propuseram a criação de um filtro, né? Olha só o trabalho de ensino e pesquisa atuando, né? E esse filtro, que seria produzido com baixo custo, eu peço licença ao pessoal que são os exemplos que me vêm à cabeça aqui agora, né? Então, esse filtro, ele vai ser implementado numa região metropolitana aqui de Goiânia, eles vão lá e vão ensinar a comunidade a fazer esse filtro. Então, eles tiveram a preocupação de examinar a água, desenvolver uma pesquisa sobre aquilo, de como filtrar aqueles problemas minerais que existiam na água, propuseram a organização e elaboração de um filtro, foram até a comunidade, ensinaram a comunidade a produzir esse filtro para que eles pudessem beber uma água mais segura do ponto de vista da saúde humana, né? Olha só, esse projeto, ele compreende a importância do papel da extensão, né, e do papel da atuação das nossas instituições na dinâmica da realidade. E aí, por exemplo, quando eles vão com esse filtro para a comunidade, e a comunidade, talvez, aí é uma situação hipotética, já tem alguma prática que possa ser incorporada à pesquisa, aí nós temos um outro movimento ainda importante que é interessante de ser captado, né? Porque a prática daquelas pessoas e o conhecimento tácito e popular delas ali na região demonstrou que algumas estratégias eram também viáveis. Ora, na nossa disciplina, vamos avaliar isso? O que eles estão nos trazendo? Olha só que coisa rica que é esse movimento, né, de ida e volta quando nós estamos atentos a eles. Esse exemplo eu tentei trazer de forma rápida, talvez não tenha sido muito bem colocado, mas é porque eu não queria ficar muito só no campo do abstrato e da reflexão teórica, né? Mas existem outros, né? Em virtude do tempo, não tenho como citar aqui, mas ele ocorreu muito, e ele nos demonstrou, ao longo desse processo, que nós temos refletido sobre extensão, sobre isso. Então, eu só queria finalizar com uma outra reflexão, para concluir esse assunto, tá? Que eu acho muito importante. Eu acho que uma outra coisa que é importante de considerar nesse momento atual é a nossa reflexão sobre o movimento do mundo do trabalho e sobre o movimento da organização do trabalho e o impacto que isso tem na escola, né? Recentemente, eu escutei uma fala da professora Tatiana Roque, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse é um assunto que ela traz, mas outros pesquisadores também têm trazido, né, sobre o processo de desglobalização, né? O processo de desglobalização, né, que ele é inverso ao movimento de globalização, ele já acontece, na minha opinião, há muito tempo, né? Nós já temos críticas consolidadas do ponto de vista comunitário, do ponto de vista dos movimentos sociais, mas
o momento que nós estamos vivendo, a pandemia e o contexto da própria guerra da Ucrânia, nos traz coisas extremamente novas que nós precisamos refletir, né? E que a extensão nos ajuda a refletir sobre esse movimento. O que é o processo de desglobalização, tentando falar de forma rápida, né? Em determinado momento da humanidade, né? E esse é um processo histórico longo, a humanidade compreendeu que era possível organizar as relações de trabalho mundialmente. Num modo avançado, houve uma divisão de plataformas de produção, ou seja, alguns países passaram a deslocar pátios de produção para determinadas regiões do mundo, né, e essas regiões passaram a ser as regiões produtivas, e isso funcionou durante muito tempo, né, com os problemas ocasionados recentemente, mas com algumas crises do capital, esse movimento não tem dado certo. E alguns países estão percebendo que não é possível atuar mais dessa forma, né? É preciso que os países eles deem conta de todos os seus processos produtivos, pelo menos de forma a organizar tecnologias, né? Então, os países estão cada vez mais atuando de forma independente. Há uma crítica muito grande aos modelos de atuação dos organismos internacionais, e esse movimento tem provocado uma crise na organização do trabalho, uma crise, né, na instalação e localização dos aspectos produtivos, e isso, é claro, tem um impacto naquilo que fazemos, né, porque a escola e o movimento escolar, ele está completamente atrelado a isso. E a pandemia e a guerra atual, ela tem provocado e acelerado esse processo, né? Alguns países se depararam, no caso brasileiro, por exemplo, cadê os ventiladores? Não temos. Não, mas isso não é fácil de fazer para a indústria brasileira? Mas isso foi deslocado para a China. E agora, como que importa da China? Não tem. Por quê? Porque houve uma concorrência, né, de alguns países em esfera global por insumos e realidades. Isso deixou claro, né, que esse modelo ele tem problemas, né, eles já existiam, né, mas não impactavam algumas realidades, e isso passa a se reordenar. Isso tem e produz impacto na nossa questão escolar, né? Então, o que é importante sobre a extensão? A extensão ela é uma forma de captar esse processo de forma local, né? Que é o que nós estamos tentando falar aqui e falamos no nosso contexto de fala, né? Ao pensar e repensar as nossas práticas pedagógicas e a nossa forma de interconexão com essas comunidades, né, a nossa forma de interação, eu falo de dialogismo, né, mesmo, né, a nossa forma de interação dialógica com essas comunidades. A extensão, né, e essa reflexão sobre o currículo a partir da extensão, ela pode permitir que, num contexto desse, né, de reorganização, porque não está claro para onde essa reorganização do trabalho vai, mas ela já vem sendo cooptada por alguns movimentos, né? Quando a gente vê alguns líderes de nação indo frente a organismos internacionais e falando assim, não, o meu país primeiro, né? Isso nos diz muito sobre como está se reorganizando, né? E alguns movimentos podem ser expropriantes, né? Então, o que nós precisamos valorizar num contexto como esse? Os movimentos de resistência, processo de valorização das comunidades locais, para que essa realidade de reorganização do mundo do trabalho, ele impacte de forma qualitativa e positiva nas comunidades com as quais atuamos. E aí a extensão entra exatamente nesse momento, né, de reordenamento. Mas, para isso, nós precisamos ficar atentos, né, e trabalhar isso e compreender esse movimento de forma crítica e trazer isso para o nosso contexto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Bom, no programa de hoje, nós matutamos com Vinícius Duarte Ferreira sobre o papel da extensão no contexto de interiorização da Rede Federal de Educação, considerando os aspectos conceituais e estruturantes para o planejamento da prática extensionista, e como as ações de extensão articuladas e planejadas podem colaborar com os territórios e comunidades aos quais essas instituições de ensino estão inseridas. Agradecemos ao Vinícius e a todos que participaram conosco deste bate-papo. E para saber mais sobre o papel da extensão, vocês podem acessar os links dispostos aqui nessa cartela.
Inscrevam-se e venham matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!